Pessoal, então, vamos lá. O que a gente estava vendo, então, voltar para o anterior. A gente estava olhando pela método essa regra do polígono. Só para recordar, essa regra do polígono, nós vamos usá-la quando trata de um vetor, de determinar um vetor resultante, quando eu tenho mais de dois vetores, né? Aí aqui embaixo, né, ele deu esse exemplo aí, podemos ver que temos três vetores. E ambos esses vetores eles estão em direção totalmente distintas, né? Aí, pela regra do polígono, como é que nós vamos determinar esse vetor resultante? Esse vetor aqui, ó, esse vai ser o vetor soma, o vetor resultante de V1, V2 e V3. Então, olha só, como eu tinha dito ontem, né, esse meu vetor V1, eu posso pegá-lo e trasladar para qualquer parte, qualquer lugar do espaço, desde que eu não altere a direção, também não altere o sentido dele, e também não altere o módulo. Aí eu pego ele e coloquei nesse pontozinho aqui do meu espaço. Muito bem. Aí, feito isso, e respeitando aquele segundo critério também, vou pegar o meu V2. Então, onde eu vou colocar esse meu V2? Agora eu não posso mais colocá-lo em qualquer ponto do espaço, querendo eu determinar esse vetor resultante. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse vetor, né, lembrando aí, também foi ontem, eu tenho a origem desse vetor V2, né, eu vou trasladá-lo e fazer coincidir a extremidade do vetor V1 vai ser o início da origem desse vetor V2. Muito bem, eu peguei esse vetor e coloquei nesse espaço. De igual modo, eu vou fazer com o meu vetor V3. O que eu tenho aqui, o meu vetor V3? Eu vou pegá-lo, vou trasladar para essa ponta aqui, né, para essa posição aqui no espaço ou no plano, e também eu tenho que obedecer aquela regra. Então, olha só, a extremidade, o ponto de extremidade do vetor V2 vai ser incomum, esse pontinho vai ser em comum com a origem desse vetor V3. Beleza. Agora, como é que eu vou determinar o meu vetor resultante? Eu vou iniciar da origem do meu primeiro vetor, ou seja, o vetor V1, né? E vou ligar essa semi-reta até a extremidade do último vetor, do vetor V3. Então, dessa maneira aqui, o que eu fiz? Eu determinei o vetor resultante pelo método paralelogramo. Ou seja, esse método aqui você vai usar quando, aliás, método polígono, quando for determinar o vetor resultante no caso de mais de dois vetores, né? Dois vetores, eu uso a regra do paralelogramo, ou então a regra dos cossenos, igual a gente vai ver aqui nessa posição aqui. Eu acho que eu tinha feito uma observação ontem também, essa regra do cosseno aqui. Só vou lembrar que esse sinal aqui, eu acredito que foi um errozinho de grafia, não é mais, não, é menos. Tá? Muito bem. Aqui, olha só, é bem didático a gente tentar enxergar isso aqui. Por exemplo, ele fala que quando o ângulo entre os dois vetores quaisquer for 90 graus, a fórmula ficará reduzida apenas esse R igual a raiz quadrada de módulo de V1 mais módulo de V2. Agora, por quê? Né? Porque se limita apenas essas duas parcelas e essa terceira parcela foi eliminada. É justamente pelo seguinte, se eu continuar, se eu pegar isso aqui embaixo e se pegar esse 2 V1, V2 cosseno θ e colocá-lo aqui do lado e continuar a minha conta, isso
apenas essa partezinha aqui, tá, gente? Se eu colocar aqui, ó, e substituir aqui cosseno de 90 graus, por que ele simplesmente vai desaparecer? Pelo seguinte fato, de cosseno de 90 graus é igual a zero. Então, esse número aqui, zero, multiplicado por mais aqui, vai ser igual a zero. Muito bem. Aí tem essa coletâneazinha de exercício, né? Por exemplo, esse exercício número 1, número 2, não existe apenas uma maneira de você fazer, desde que você obedeça aquela regra. Eu vou pegar esse vetor, né? Ou seja, eu posso manter esse vetor V1 nessa posição que ele está. Eu vou pegar o meu V2 e vou simplesmente trazê-lo para cá, sendo que a extremidade desse vetor V1 também vai ser a origem desse vetor V2, né? Uma vez eu pegando esse meu vetor V2 e colocando aqui, aí eu vou ter que manipular esse meu V3. Mesma coisa, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu vetor, né? Ou seja, então a origem dele vai coincidir lá com a extremidade do vetor anterior, né? Vai ficar mais ou menos isso aqui, não tem como, a priori não tem como desenhar, vai ficar ele mais ou menos nessa direção, a setinha aqui, e esse aqui vai iniciar aqui. Então, quem que é o meu vetor resultante? Vai ser a origem desse meu vetor, desse meu primeiro vetor V1, e eu vou puxar a reta passando lá pela extremidade desse terceiro vetor. Esse vai ser o meu vetor resultante. Tá? Se vocês acharem interessante, eu até posso fazer, e na próxima aula eu venho apostar ele aí, assim, de maneira que a gente consegue enxergar melhor. A letra B aqui se resolve da mesma maneira. Tá? Tem outras questões aqui interessantes. Se alguém tiver dúvida, a gente pode tentar fazer, né? Esse vetor aqui, se eu não me engano, ele quer também o vetor resultante. Só essa questão 5 aqui, essa aqui sim, essa vocês vão ter que aplicar aquela regra do cosseno. Tá? Então tá, vamos passar aqui para, se eu não me engano, o início da aula 3. O curso é um pouquinho corrido, mas qualquer coisa a gente volta. Então, olha só, a aula 3, eu até preparei um exercício tudinho, depois eu vou postar de novo, do Enem, né? A gente vai estudar sobre o movimento uniforme, tá? Então, olha só, o que a gente pode extrair aqui desse movimento uniforme, né? Uma coisa que caracteriza esse meu movimento uniforme, né? Toda vez que eu fui falar em movimento uniforme, está bem caracterizado, ou seja, o movimento uniforme, a minha aceleração é igual a zero, né? E a minha velocidade, ela é constante. Porque, na verdade, o ente que faz você alterar a velocidade quando o corpo está em movimento seria quando a aceleração é diferente de zero. Como a aceleração aqui vai ser igual a zero, logo na frente a gente vai ver essa função horária, né? Então a aceleração não vai aparecer. Então a minha velocidade apenas, ela é constante, né? Aí aqui ele fala sobre movimento linear, ele fala que é o x, o deslocamento, né? A posição final, posição inicial. Então, na verdade, o que eu tenho aqui? O ΔX, ou seja, a variação de posição, né? Que é a posição final aqui, menos a minha posição inicial. Aí, logo na frente aqui, a gente vê também a velocidade escalar média. O que vem a ser essa velocidade escalar média? Né? Aí ele coloca aqui, ele dá essa reta aqui, né? O corpo ora na posição 1, ora na posição 2, ou na posição final, e na posição inicial, e mesma coisa, T final e T inicial, né? Aí, quem é essa velocidade média escalar? A velocidade média seria o quê? O meu ΔX sobre ΔT, né? Ou seja,
a velocidade média seria x final menos x inicial, né? Uma coisa muito importante aqui, tá dentro de umas questões que eu preparei sobre essa transformação aqui, ó. Geralmente, ele, num exercício, numa prova, ele pode te dar a velocidade, talvez aí o espaço, né, o deslocamento, ou a distância, no caso, a distância percorrida em quilômetros, talvez ele te dá o tempo em minutos. Aí você tem que transformar metros por segundo ou quilômetros por hora, né? Então, feito isso, então o que eu tenho que trabalhar? Com a minha distância em metros e tempo em segundos, lá do SI, né? Ou então a distância em quilômetros e o tempo em horas, né? Mas se por acaso ele vai lá e te dá quilômetros por hora, como é que eu vou transformar quilômetros por hora para metros por segundo? Basta dividir por 3,6, né? E colocar a minha unidadezinha aqui expressa, metros por segundo. Se for um caso contrário, eu tiver metros por segundo e querer transformá-la, passar para quilômetros por hora, aí eu tenho que fazer uma operação inversa, eu tenho que multiplicar por 3,6, tá? Aqui ele explica isso aqui muito bem aqui embaixo, está em negrito, né? Agora vem aqui a aceleração escalar média. Nesse caso, nós não estamos mais tratando de um movimento uniforme, porque ele fala sobre essa aceleração. Se por acaso, né, o que a gente fala, se por acaso a gente estiver tratando de um movimento uniforme, ou seja, a minha velocidade é constante, né, essa minha aceleração vai ser igual a zero. Se por acaso for diferente de zero, é um caso clássico de esse meu movimento, ele deixa de ser uniforme e passa a ser variado, simplesmente porque o meu vetor velocidade, ele não vai ser mais constante, né? O tempo vai passando e a minha velocidade vai mudando, porque pintou esse ente, a aceleração é diferente de zero. Então, olha só, suponhamos, por hipótese, que essa minha velocidade, esse meu ΔV, né, suponhamos que isso aqui seja se tratando de um movimento uniforme. Ou seja, se minha velocidade é constante, né, ou seja, então a minha velocidade final ela tem que ser igual à minha velocidade inicial. Se for igual, então meu ΔV será igual a zero. Então, zero sobre ΔT, que não vai ser igual a zero, né? Ou seja, então a minha aceleração vai ser igual a zero. Se por acaso for diferente de zero, aí é claro que esse meu V final vai ser diferente de V inicial. Logo, esse meu ΔV vai ser alguma coisa diferente de zero. Tá? Aqui ele fala variação da velocidade, variação do tempo. Isso aqui eu não vou me ater muito a essa forma aqui, porque seria até um estudo mais um pouquinho aprofundado, mas quem for partir para as paras de ciências exatas vai conseguir entender isso aqui melhor lá no estudo de cálculo 1, né? Que ele fala que a função, a derivada é uma função limite quando esse meu limite tende a zero. Então, muito bem, ó, aqui também ele dá outras explicações sobre o movimento uniforme. Tá. Aí depois, né, eu acho que cabe a gente fazer uma leitura, até procurar outras fontes para se informar melhor, mas aqui eu acho que está legal, né? Aí vamos ver aqui, ó, a nossa função horária do espaço e de posição para o movimento uniforme. Então, olha só, quem que vai ser a minha função horária aqui, né? Eu tenho que x em função de t é igual a x0 mais vt. Tá, aí onde fala que x é a posição atual ou que se pretende conhecer, né? X0 a posição onde o móvel iniciou o movimento e a velocidade
uniforme, que é do movimento uniforme, e o tempo, né? O tempo aqui, geralmente, frações de segundo, ele já deixou, esse ΔT já deixou de ser diferente de zero. Aí, voltando aqui um pouquinho, aí ele fala aqui também sobre esses gráficos, né? Então, quem que é esse gráfico aqui? Uma coisa importante que a gente tem, sempre quando a gente for fazer um estudo de gráfico, nós temos que ver o seguinte, por convenção, né, essa minha barrinha aqui, essa minha reta horizontal, ela representa a regra, aliás, ela representa o tempo, tá? E essa na vertical aqui, né, ela vai ser a posição, velocidade ou aceleração, né? Ou seja, então, a gente tem sempre que ter em mente que essa reta horizontal, ela vai estar sempre representando o nosso tempo. Só um minutinho. Aí, o que ele fala aqui, ó? Como é que a gente vai definir aqui essa minha reta, né? Ela tem uma inclinação, né? Então, essa inclinação, ela está fazendo um ângulo alfa com a minha horizontal, né? Por exemplo, se cair um exercício, né? Aí talvez ele não fale que é movimento uniforme, ele simplesmente vai te dar esse gráfico, posição versus tempo. Aí você vai analisar que esse gráfico representa uma reta, né? E não uma parábola. Então, se ele for uma reta, é um caso de que a minha velocidade ela é constante. Por que a velocidade é constante? Né? Aqui ele fala, ó, a tangente de A, que é o cateto oposto, que é o ΔX, sobre o cateto adjacente, ΔT. Então, a tangente de A... Rapidinho, tem um pessoal pedindo para entrar na reunião aí, aceita aí. Ah, entendeu? Tá. Tem como. Espera só, eu vou aceitar aqui, só um pouquinho. O pessoal vem pedindo para entrar aí. Mas, de qualquer forma, ela vai ficar gravada. Vai? Vai. Tá. Tá bom? Tem como você autorizar? Não, só quem quiser. Tá joia. Obrigada. Tá. Aqui. Apresentar. Separador do Google. Vamos lá então, galera. Olha só. Então, eu vou determinar. Esse aqui é bom, a gente tem sempre também, tem que frisar legal. Quando você determina esse alfa aqui, né, aliás, a tangente desse alfa, a tangente de alfa que é igual à minha velocidade, né? E não, eu já estou determinando diretamente esse ângulo, tá? Por exemplo, suponhamos que esse ângulo aqui fosse igual a 60 graus, né? A tangente de 60, se eu não me engano, eu acho que é a raiz de 3, tá? E, muito bem, então, quando eu determinar a tangente, qual é o valor da tangente de alfa, né? É tanto. Então, é esse meu tanto que vai ser a minha velocidade, tá? Velocidade, igual que ele fala aqui, ó, velocidade é igual a tangente de alfa, tá bom? Agora, aqui eu tenho, olha só como é que muda aqui, ó. Aqui eu tenho o gráfico do movimento uniforme, posição versus tempo. Agora, aqui, ó, vocês lembram que foi dito anterior que a minha velocidade ela é constante. Porque, olha só, de acordo aqui com a minha posição, ó, vai mudando a posição, né? E vai mudando o tempo. Aqui, ó, mudou. Aqui eu tenho uma posição 1 para o tempo 1. Aqui eu tenho uma posição 2 para um tempo 2. Se eu colocasse mais uma outra posição 3 para um tempo 3, pode ver que essa reta aqui ela ia sempre manter esta minha inclinação.
Ou seja, esse ângulozinho aqui, ele nunca irá mudar. Né? Então, significa que esse meu ângulo aqui é constante. Independente do tempo, de uma posição tal ou por um tempo tal. Né? O que significa dizer que essa minha reta, ela nunca vai mudar. Né? Se ela não vai mudar, a reta, se essa reta não muda a minha inclinação, então o que vai acontecer? Eu vou ter sempre esse mesmo ângulo. Tá? Aí, olha só, como essa tangente de alfa determina o valor da minha velocidade, então essa minha velocidade aqui é constante. De tanto que se eu olhar aqui para o diagrama da velocidade, nós vamos ver que essa minha velocidade aqui, ó, para um tempo 1, eu tenho uma velocidade. Para o tempo 2, eu tenho a mesma velocidade. Se eu traçar aqui, novamente, um tempo 3, eu sempre vou ter uma mesma velocidade. Então, nesse caso aqui, ó, a minha velocidade, ela é constante. Tá? É uma coisa que a gente pode extrair mais desse gráfico aqui, ó. Se eu calcular essa minha área, né? Se eu calcular essa minha área aqui, que tá um pouquinho escuro, nessa cor cinza, significa eu dizer que eu vou calcular o deslocamento desse móvel. Então, essa área aqui representa o deslocamento do móvel. Né? Se ele falar que ele vai te dar essa minha velocidade vezes o tempo, e se ele pedir para determinar quanto o móvel deslocou do tempo 1 ao tempo 2, né? Qual foi o deslocamento, a distância que esse móvel percorreu? Nada mais, nada menos que eu calcular esta minha área. Na frente tem até... não, hoje não vai dar para ver esse exercício não, que ele é um pouco extenso. É até do Enem, se não me engano, de 2014. Tá, muito bem. Aí, olha só, né, como eu tinha dito anterior, como a aceleração no movimento uniforme, a minha aceleração é igual a zero, se eu olhar no diagrama aqui ou no gráfico, aceleração versus tempo, olha lá a minha aceleração. A minha aceleração é simplesmente igual a zero. Tá? Então, olha só, de antemão a gente tem essa funçãozinha aqui horária e os nossos gráficos da minha velocidade, do meu movimento uniforme. Aqui tem alguns exercíciozinhos, se vocês quiserem fazer. Ele fala o encontro de dois móveis. Isso aqui também, talvez não caia assim muito em Enem, mas em outros concursos, isso aqui é bem cobrado, principalmente a área militar. Tá? Aí, se vocês quiserem fazer, pode fazer, e qualquer dúvida, entre em contato que a gente tenta tirar. Né? E também por exemplo, de um concurso para o outro, não muda muita coisa, não. O que muda são os valores. Talvez o grau de dificuldade não vai mudar muito. Tá? E porque depois a gente vai resolver também aqui umas questões do Enem. Mas se vocês quiserem fazer, tiver dúvida, entre em contato que eu posso tirar dúvida sem problema. Agora vamos ver aqui, deixa eu ver se eu acho o movimento retilíneo uniforme variado. Aqui, ó. Peraí. Tá aqui. Movimento uniforme variado. Então, muito bem. Nós vamos partir aqui, então, ele já fala aqui sobre a função horária. Se vocês observar a minha função horária do movimento uniforme, ele para aqui, ó, x é igual a x0 mais v0 vezes o meu t. Né? Essa aqui não aparece. É justamente porque a minha aceleração, no caso do movimento uniforme, a aceleração é igual a zero. Então, isso aqui na função horária irá sumir. Tá? Agora, aqui eu tenho a função horária
da velocidade escalar. Lá no movimento uniforme, a minha velocidade ela é constante, tá? Mas no meu movimento uniforme variado, a minha velocidade, essa é a minha velocidade instantânea aqui, ó, ela é diferente de constante. Por quê? Olha só, se a minha aceleração é zero vezes o tempo, então, claro, se a aceleração for diferente de zero, né? E esse meu tempo aqui também for diferente de zero, eu vou ter que a minha velocidade, eu vou ter uma velocidade instantânea, né? Então, olha só, essa minha velocidade aqui, eu tenho V0 mais esse produto aqui. Então, de acordo que o tempo vai mudando, essa minha velocidade aqui, ó, ela deixa de ser constante, ela também vai aumentando ou diminuindo, aí vai depender aqui da aceleração. Aí aqui tem uma coisa muito, muito usada também, que é essa equação de Torricelli. Essa equação de Torricelli aqui, vocês podem ver que ela não parece a minha variável tempo, tá? O que ele fez aqui, ó? Ele pegou esse meu tempo aqui da função horária da velocidade escalar, ele pegou esse meu tempo e colocou em evidência, tá? E substituiu ele aqui nesse meu tempo, né? Eu peguei esse meu tempo aqui, que é V mais zero sobre A, e substituiu aqui, ó. Pode ver que essa minha variável tempo aqui, ela não aparece, né? Justamente porque ele pegou esse meu tempo aqui, e colocou em evidência, e fatorou, né? Colocou o tempo é igual a V menos VA sobre A. E colocou ele e substituiu aqui, ó, ao quadrado. Aí que apareceu essa minha equação de Torricelli. Ela é muito usada em exercício quando você tem que determinar a velocidade, ele te dá aceleração, te dá um deslocamento, mas ele não te fala o tempo. Aí a ferramenta que tem de você descobrir, quando não é mencionado o tempo, é você usar a equação de Torricelli. Beleza, galera? Aqui também tem uns exercíciozinhos, vocês podem tentar fazer, né? E aqui o diagrama para o movimento uniformemente variado. Olha só, vamos dar uma estudada aqui nesse gráfico, né? Então, se você for olhar aqui do meu lado, tá? A minha função horária, né? Pode ver que a minha variável independente aqui é o tempo. Por que a variável independente é o tempo? Eu vejo da seguinte forma, independente de qualquer coisa, o tempo ele tá passando, não tem como você não está sob o nosso domínio, o tempo, né? Independente de qualquer coisa, esse tempo está passando. Então, esse meu t é a minha variável independente. Esse meu x é a minha variável dependente, porque para que aconteça esse x, eu tenho que mudar esse meu t. Muito bem. Então, olha só, se a gente voltar lá no primeiro ano do ensino médio, quando a gente estuda lá as nossas funções, nós vamos ver que isso aqui é o caso de uma funçãozinha aí de segundo grau. Porque esse meu tempo, ele está elevado ao quadrado, tá? Então, se ele está elevado ao quadrado, o gráfico dessa minha função, ela vai ser uma parábola, igual está aqui do lado. Vai ser uma parábola. Agora, o que vai determinar se a concavidade dessa parábola ela está voltada para cima ou está voltada para baixo, o que vai determinar isso aqui vai ser o sinal do A. Se por acaso esse A aqui, o sinal for positivo, igual ele mostra aqui, ó, A maior que zero, a concavidade ela é voltada para cima, tá? Se por acaso esse meu A da minha função for menor que zero, a concavidade ela é voltada para baixo. Tá? Isso aqui, só relembrando, vocês em outro momento já estudaram bem aqui no caso, quando eu estudava lá a função de segundo grau. Tá? Aí, olha só. Agora o diagrama. Olha só, nós estudamos o diagrama do movimento uniforme variado
posição versus tempo, tá? Aqui eu vou ter o meu diagrama dessa minha função horária, velocidade versus tempo. Então, pode ver aqui, ó, de acordo com que o meu tempo vai mudando, a minha velocidade, ela também, minha velocidade instantânea vai mudando, ou seja, é aquilo, né, vou reiterar que a minha velocidade, ela deixa de ser constante, tá? Agora, se você for olhar aqui, ó, esse coeficiente angular dessa reta aqui, ele é positivo. Então, eu tenho uma reta crescente, tá? Que vai determinar que essa reta... Por que a reta é crescente? Olha só, o tempo vai aumentando, a minha velocidade também ela vai aumentando, tá? Agora eu vou ter aqui, ou seja, o coeficiente angular dessa minha reta aqui, ó, aliás, em cima, o coeficiente angular, que é esse A, ele é positivo. Então, nesse caso aqui, o meu A, ele é maior que zero. Por quê? Então, é uma reta crescente, vai aumentando o meu tempo e vai também aumentando a velocidade. Esse gráfico de baixo, né, ele expressa quando esse meu Azinho aqui, quando essa minha aceleração, ela for menor que zero. Se ela for menor que zero, então esse coeficiente angular dessa reta aqui, ou seja, coeficiente angular, o ângulo que a reta está fazendo com a minha horizontal. Então, esse valor aqui é negativo. Eu tenho uma reta o quê? Uma reta decrescente. Por que ela é decrescente? Da maneira que eu vou aumentando o tempo, a minha velocidade, ela vai o quê? Ela vai... Eu não vou falar que ela vai diminuindo, ela vai afastando aqui de zero, né? Ou seja, então a velocidade, ela vai diminuindo. Ou seja, está afastando aqui de zero. Então, eu aumento o tempo e a minha velocidade aqui, ela se afasta de zero. Aqui a gente convenciona que é negativo, né? Ou seja, vai diminuindo a minha velocidade, tá? Aqui para frente, aí eu tenho o gráfico, o diagrama da aceleração. Olha só, a minha aceleração no movimento retilíneo uniforme, que até a gente estuda, essa aceleração, ela é constante. O tempo vai passando e a minha aceleração continua sendo constante, né? Como ela está aqui acima da origem, está no lado positivo aqui, né, por convenção, então esse meu A, ele é maior que zero. No gráfico daqui de baixo, né, pode ver, a aceleração é menor que zero, ele está abaixo da origem, ou seja, ele tem um valor negativo, ele está abaixo aqui da origem. Por convenção, né, por exemplo, o que está acima da origem é positivo, o que está abaixo é negativo. De igual maneira, também por convenção, né, se você quiser mudar, pode mudar, não tem problema. O que está à direita dessa minha reta vertical, à direita da reta vertical, é positivo, o que está à esquerda, negativo, né? Mesma coisa, aí ele fala aqui, ó, cálculo do deslocamento escalar, né? Por exemplo, se eu tenho aqui eu tenho aqui o meu gráfico, velocidade versus tempo. Eu tenho o gráfico dessa minha reta aqui, que expressa uma função de velocidade, ou seja, a minha velocidade é em função do tempo, que é aquele V0 mais AT. Esse A é o coeficiente angular. Então, se eu quiser calcular o deslocamento escalar, basta eu calcular essa área desse trapézio. Estou calculando o deslocamento angular. Cálculo da variação da velocidade seria próximo aqui de você calcular essa minha área da minha aceleração, de acordo com esse meu ΔT aqui. ΔT é diferente de zero. Calculando a área, eu estou calculando essa minha variação de velocidade. Então, olha só, como a gente se foca muito assim em Enem, agora eu vou mudar essa página aqui. Se tem vários exercícios, tá? É muito semelhante ao Enem. Coisa que eu acho que essas questões vêm do Enem é o texto. Geralmente o Enem dá um texto meio um pouquinho extenso,
né? E essas questões aí de vestibular antigo, questão da área militar, o texto em si é mais conciso, é mais reduzido. Então, muito bem, eu vou parar aqui, aí eu vou pegar umas questões aqui do Enem que eu resolvi. Vamos lá. Apresentar. Essa aqui. Aí, a gente já pode se aventurar em tentar resolver uma questão aqui do Enem. Essa questão aqui, ó, depois eu tenho que ver com o Pedro como é que eu faço para postar esse material no site do MEP. Olha só, né? A apostila que eu vou postar, eu coloquei assim a referência em relação à apostila que eu fiz, tá, pessoal? A questão 3, página 3, Enem de 2012. Aí ele fala aqui o seguinte: uma empresa de transporte precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta 2 trechos, tá? Então, olha só, é bom a gente já dar uma sublinhada nesses 2 trechos aqui. E de distâncias diferentes, e velocidades máximas permitidas também diferentes. Então, o que ele quer dizer? Em um trecho eu tenho distância diferente e a velocidade máxima também diferente. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é 80 km por hora. E a distância percorrida é 80 km. Olha só como é que ele não segue aqui uma lógica. No primeiro trecho, ele coloca primeiramente aí quilômetros por hora e a distância percorrida. Já no segundo, ele coloca a distância percorrida, ele inverte a situação, justamente para dificultar um pouco, né? Aí ele fala também que a velocidade máxima permitida é 120 km. Aí ele quer saber quanto tempo que ele vai gastar. Deixa eu só pegar minha apostila aqui. Tá, ele pergunta o tempo necessário em horas para a realização da entrega. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiramente, eu tenho que organizar o meu problema. Já que ele me deu dois trechos, né, o que eu fiz? Eu peguei o primeiro trecho e coloquei lá. A velocidade V1 é 80 km, né? E a distância percorrida também é 80 km. O segundo trecho, que ele menciona V2, 120 km por hora, e a distância que ele percorreu, aliás, eu errei aqui. A distância é apenas 60 km, tá, pessoal? Esse Hzinho aqui, a gente tira fora. Aí, beleza. Pela aquela equação, aquela nossa funçãozinha horária, aí o que eu tenho? Eu tenho que a minha velocidade, né, como é velocidade constante, velocidade é o quê? É igual a ΔX sobre ΔT, né? Então, esse 80 aqui é o deslocamento no trecho 1 e a velocidade máxima permitida no trecho 1 também. Ou seja, então, para eu percorrer o primeiro trecho, ele gastou apenas 1 hora. Agora, o segundo trecho, eu tenho aqui, mesma coisa, ΔT, que é igual a ΔX sobre V. Eu não coloquei ΔV porque a velocidade, nesse caso aí, é constante, né? Aí eu coloquei, ó, 60 sobre 20, que é igual a 0,5. Então, qual é o tempo necessário? O tempo necessário para ele realizar essa entrega, eu tenho que somar o ΔT1 mais esse ΔT2, que, na verdade, o tempo total, desde a saída da empresa até a chegada no destino, né?
Ele demorou o quê? Ele demorou 1h30. Essa seria a resposta. Depois, se vocês quiserem acompanhar, tá, pessoal? Para a gente não ficar muito perdido, a resposta é a letra C. Agora, uma outra questão aqui também, de 2014. Essa aqui é tudo relativo a movimento uniforme, tá? Então, olha só, a questão aqui, ele diz o seguinte, né? A Companhia de Engenharia de Tráfego, a 7 de São Paulo, testou em 2013 novos radares que permitem o cálculo da velocidade média, desenvolvida por um veículo em um trecho de via. Ou seja, então aqui tem, o carro vai passar entre esses dois radares, né? E de acordo com o tempo que ele vai demorar para percorrer esse trajeto, né, que vai determinar essa minha velocidade média, né? Aí o desenho aqui também explica que o teste foi feito pela 7, os dois radares ficavam a uma distância de 2,1 quilômetros, né, um do outro. Ou seja, a gente pode ver aqui que aqui ele deu a nossa distância em quilômetros, tá? Aí mais embaixo aqui, a gente vê, ó, as medições de velocidade deixaram de ocorrer de maneira instantânea, né? Ou seja, ele não quer saber a velocidade em pontos, ele quer simplesmente determinar a velocidade média, né? Ao se passar pelo radar, e seriam feitos a partir da velocidade média do trecho. Considerando o tempo gasto do percurso entre um radar e outro, sabe que a velocidade média é calculada como sendo a razão, aí ele já te dá todo o macete, né, entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la. O teste realizado mostrou que o tempo que permite uma condição segura de deslocamento no percurso entre os dois radares deve ser o quê? Tá vendo, ó? Deve ser no mínimo de 1 minuto e 24 segundos, tá? Se eu passar desse tempo, se eu gastar mais de 1 minuto e 24 segundos, o que vai acontecer? A minha velocidade média, ela vai cair mais ainda, porque eu estou aumentando meu denominador, né? Então, olha só, o tempo mínimo para uma segura, né, para uma frenagem segura, é de 1 minuto e 24 segundos. O que a gente tem que fazer aqui, ó? Uma maneira mais fácil, eu trabalho em quilômetros por hora ou metros por segundo. Eu preferi passar, né, a distância de 2,1 km para metros e passar todo esse meu tempo aqui, ó, para segundos, tá? Então, olha só, se a gente voltar lá no iniciozinho da apostila, que eu não vou voltar agora, depois vocês podem voltar, eu tenho que 1 km, né? Se eu não me engano, eu acho que são 2,1 km. Então, olha só, 2,1 km. Como é que eu posso fazer isso aqui e transformar isso aqui para metros, né? Se a gente voltar lá no início da apostila, eu vou ver que esse meu K, ele é igual a 10 elevado à terceira. Ou seja, então eu tenho 2,1 vezes 10 elevado à terceira, que vai ser 2.100 metros, tá? E também, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse meu tempo aqui, ó, que está 1 minuto e 24 segundos, e transformar tudo para segundos. Que, na verdade, ó, intuitivamente já faço essa conta de cabeça. Então, eu tenho que 1 minuto é igual a 60 segundos mais 24 segundos. Então, o tempo total, aliás, o tempo mínimo para eu passar entre dois radares, eu vou demorar aí 84 segundos, né? Aí a gente volta de novo, ó. O valor máximo a ser exibido da placa, aí ele dá uma placazinha, né? Deve ser o maior possível entre os que atendem as condições seguras observadas. Aí, olha só, tá vendo? Você vai calcular a minha velocidade em metros por segundo e depois eu ainda tenho que achar ela em uma resposta que esteja em quilômetros por hora, né? Lá na apostila também explica.
Se eu quiser passar quilômetros por hora para metros por segundo, basta dividir por 3,6. Se eu quiser passar metros por segundo para quilômetros por hora, aí eu tenho que multiplicar por 3,6. Aí a nossa resolução está bem explícita aqui embaixo, né? O que eu tenho aqui? A minha velocidade média, ΔX, sobre ΔT, que é igual a 2.100 metros dividido por 84 segundos. Então, olha só, aqui que eu vou ter, ó, 21 metros, aqui sobrou metros por segundo. Né? Aí eu coloquei aqui, ó, para passar de metros por segundo para quilômetros por hora, basta multiplicar por 3,6. Multiplicando por 3,6, quanto que eu achei? 90 km por hora. Beleza, pessoal? A resposta aí seria a letra C. Depois vocês acompanham direitinho, se tiver alguma dúvida, a gente tenta voltar, tá bom? E vamos partir aí para uma outra questão. Essa questão aqui, ó, ela é única e exclusivamente análise de gráfico. Você não precisa de fazer uma conta para você tentar responder essa questão, né? Só que é puramente interpretativa. O que ela fala aqui, ó? É a questão 4, tá, gente? Da página 4 da apostila que vai estar aí no site do MEP. Enem 2012. Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre as estações, né? Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações. Tá? Olha só, a locomotiva parte do repouso com aceleração constante. Beleza, pessoal? Ela está partindo do repouso com aceleração constante por 1/3 do tempo de percurso. Sei lá, suponhamos que para ela fazer todo esse percurso aqui, ela demora 3 horas, para ficar mais fácil a gente fazer a conta. Então, durante a primeira hora desse percurso, ela vem ela parte do repouso e com aceleração constante, ou seja, intuitivamente a gente está percebendo que ela sai do estado de movimento de equilíbrio estático, né, velocidade igual a zero, e uma força começa a impulsionar ela começa a ganhar velocidade, ou seja, então a minha velocidade vai aumentando. Na minha primeira hora do percurso, ou seja, no primeiro terço do tempo de percurso. Beleza. Tá. Aqui ela fala aqui, ó, a parte do repouso com aceleração constante por 1/3 do tempo de percurso. Beleza. Aí ela vem, mantém a velocidade constante por outro trecho. Beleza. Então, se ela fala que a velocidade é constante, então a gente fala assim, pô, se a minha velocidade é constante, trata-se de um movimento uniforme, tá? Velocidade constante. Por outro terço, ou seja, na terceira hora aí do percurso, né? Ela já começa a reduzir a sua velocidade com desaceleração, né? Com a desaceleração constante no final do trecho, até parar, até ela chegar à velocidade igual a zero. Aí ele fala aqui, ó, então, basicamente, o que a gente tem que analisar aqui, pessoal? A gente tem que analisar o gráfico do movimento uniforme variado e também analisar o gráfico do movimento uniforme, né? Então, no meu primeiro trecho aqui, né, meu movimento é acelerado. No segundo, o meu movimento ele é constante. No terceiro, ele passa a ser desacelerado. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Ó? Primeiramente, né, você tem que fazer um desenho do gráfico. Ou seja, você tem que fazer... Eu fiz parte a parte e depois juntei apenas um gráfico. Né? Mais abaixo aqui, eu tentei fazer da maneira mais explícita possível. O que eu tenho que fazer aqui? Ó? Resolução. Né? Ó, primeiro, vamos fazer uma análise gráfica do movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Você pode ver que lá nas nossas assertativas, todo gráfico é expresso em posição
versus tempo. Todas as 5 figuras aí do gráfico, tá a minha variável independente, que é o tempo, está na horizontal, e a vertical aí poderia ser posição, velocidade e aceleração, mas só que é simplesmente posição versus tempo. Então, olha só, a minha primeira posição, né, no meu primeiro trecho de percurso, aí, ou na minha primeira hora de percurso, ele fala que o movimento é acelerado. Ele sai do estado zero e começa a ganhar velocidade. Né? Então, olha só, aqui, né, como ele é acelerado, então primeiro eu tenho que começar com o gráfico do movimento uniforme variado, posição versus tempo. Né? Então, como o movimento é acelerado, ou seja, eu saio da velocidade zero e começo a ganhar a minha velocidade. Então, eu tenho uma aceleração maior que zero. Beleza, pessoal? Então, esse meu primeiro terço aí, um terço de percurso, eu tenho o gráfico, ele tem que estar mais ou menos expresso dessa maneira aqui, ó, concavidade voltada para cima, né? E eu saio de uma posição inicial, tá? E, ó, espaço versus tempo. Então, como ele é acelerado, então essa concavidade tem que estar voltada para cima. Ou seja, a minha aceleração maior que zero. Muito bem. Então, aqui, ó, a minha primeira parte do gráfico já está aqui. Aí você faz um desenho, a primeira parte do gráfico. Ele tem essa concavidade aqui, voltada para cima. Aí, no meu segundo trecho do percurso citado, né, ele fala que o quê? Que meu movimento ele é uniforme, né? Vamos dar uma reprisada aqui, né? Com aceleração constante por um terço. Mantenha a velocidade constante. Se eu mantenho a velocidade constante, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender a traçar o gráfico, tá? De um movimento uniforme. Então, olha só, aí eu vou ter 3 gráficos: posição versus tempo, velocidade versus tempo e aceleração. No caso, a minha aceleração aqui, eu acho que eu nem coloquei aqui, porque a aceleração ela é igual a zero. Beleza. Então, olha só, então a minha posição, a minha velocidade, né? A minha velocidade, ela é constante, né? Mas eu tenho que analisar esse meu gráfico, posição versus tempo, tá? Aí eu peguei esse meu gráfico aqui, ó, posição versus tempo. Esse gráfico vai ser a minha segunda parte do meu percurso. Vai ser mais ou menos, vai ser uma reta. Agora, por que esse meu coeficiente angular da reta aqui, ó, ele é maior que zero? Porque a minha velocidade aí ela é maior que zero. Ela saiu do estado zero, né? E se você apontar por uma direção e convencionar que aquela sua direção vai ser positivo, então a minha velocidade ela é maior que zero. Eu tenho essa minha reta, tá? Aí depois ele fala que no meu segundo trecho eu vou desacelerando o trem, uma desaceleração constante, né? E vai até parar, ou seja, a minha velocidade é uma velocidade diferente de zero, ela vai caindo, caindo, caindo até chegar a uma velocidade zero. Ou seja, então eu tenho um caso clássico de um movimento uniforme variado. Então eu tenho que achar aqui, ó, o meu gráfico posição, né? Eu tenho que achar o gráfico movimento retilíneo uniforme variado. Mas só que tem um detalhe, ele fala que o movimento, eles começam a sofrer uma desaceleração, né? Se ele sofre uma desaceleração, ou seja, então o meu trem ele começa a perder velocidade. Ele vai dar uma velocidade diferente de zero até chegar à velocidade zero. Então, essa minha aceleração aqui, tá o desenho que eu achei, só que também, ó, isso aqui não é mais não, vai ser, no caso, vai ser menos. Porque esse meu coeficiente angular aqui, ele é menor que zero. Então, olha só. Então, por que ele é desacelerado? A minha velocidade, né? O trem continua se deslocando em uma mesma direção,
nos dois trechos, pode ver que no problema fala, em momento nenhum ele muda de direção, ele sempre mantém uma mesma direção, né? Então, se ele mantém uma mesma direção, eu tenho que a minha velocidade ainda ela é maior que zero. Agora, o que caracteriza que ele é desacelerado? A minha aceleração é negativa, então o sinal da minha velocidade é diferente do sinal aceleração, então caracteriza um movimento desacelerado, ou seja, ela está perdendo a velocidade, né? Então, o que eu tenho que fazer? É essa minha parte aqui do gráfico, né? Ou seja, ele começa a perder a velocidade, com cavidade voltada para baixo. Então, nessa parte aqui, eu ainda tenho o meu V maior que zero, porque o trem não mudou de direção, né? E eu tenho a minha aceleração negativa. Então, eu tenho essa parte desse meu gráfico, do movimento retilíneo uniforme variado, posição versus tempo, ele tem que ter mais ou menos essa característica. Então, se eu analisar aqui, ó, os desenhos que mais vai me atender essa condição que ele fala aí, é o gráfico esse desenho número 3, né? Primeiro movimento, ó, posição versus tempo. Movimento uniforme variado, acelerado, ou seja, ó, eu estou ganhando velocidade. Aqui, a minha velocidade passa a ser constante, né? Então, aí se eu olhar o gráfico da minha posição do movimento uniforme, posição versus tempo, eu vou ter essa minha reta, e a velocidade dele vai ser o quê? Vai ser a inclinação, vai ser a tangente desse ângulo alfa, né? E o terceiro que ele fala que o movimento ele começa a ser desacelerado, ou seja, então ele vai desacelerando até parar. Então essa concavidade aqui ela é voltada para baixo. Beleza, pessoal? Então eu vou terminar aqui a aula, tá? Não deu tempo de eu preparar mais exercício, mas aí quando a gente tiver um novo encontro semana que vem, aí eu posto direitinho qual que vai ser o dia, posto no grupo, o dia, o horário, tá? Também qual vai ser o assunto, e vou ver com o Pedro como é que eu faço para postar esse material no site do MEP, e também porque essa aula aqui está sendo gravada, como é que eu faço também para postá-la no YouTube. Ok, pessoal? Obrigado aí pela atenção e até a próxima e bons estudos. Tchau. O quê? Hã? Ah, tá bom, filho. O de ontem apareceu? Não sei, tem que entrar no seu drive. Tá. Agora como é que eu faço para sair? Desliga aí. Aqui, ó, onde tem o telefone. Aqui, ó. Pera uma vez, tem que me mostrar. Aqui, ó. Sei, filho, como é que faz? Pera aí. Que? Cá.